sou Antônio Vanderlei Hortense. Vamos conversar sobre intubação por fibroscopia flexível. Ela é considerado o padrão ouro na abordagem da via difícil, particularmente no paciente acordado. O laringoscópio de fibra óptica, ao contrário do laringoscópio convencional de Macintosh, que tem lâmina rígida, o fibroscópio se adapta à anatomia do paciente. Por isso que ele é eficiente na maioria, mas não na totalidade, das situações de viés difícil. Ele sempre deve ser testado, focalizado preferentemente em alguma coisa escrita. Daí a gente faz o ajuste de dioptria. Lubrifica-se, geralmente com gel ou lidocaína geleia. Pode-se aplicar um anti-embaçante e, ao final, a gente vai limpar, desinfetar e esterilizar, porque todos os tipos de micro-organismos já foram descritos nesses dispositivos. É um aparelho muito delicado. Eu costumo dizer que a gente precisa manusear o fibroscópio com o mesmo carinho que a gente manuseia, que a gente cuida da mão do namorado ou da namorada nova. Ele sempre deve ser introduzido e retirado lentamente. Como se fosse num videogame, o nosso alvo é no centro da imagem. Então, o nosso objetivo é procurar o espaço entre as pregas vocais, sempre com movimentos lentos, com as mãos e os braços, e não com o tronco. Aqui é um diagrama de como se compõe o fibroscópio. Então, vejam que ele tem um campo de visão na letra A. Na letra B, aparece a amplitude de flexão daquela ponta. A letra C é o chamado tubo de inserção, que é passivamente flexível, ao contrário daquela ponta que é ativamente flexível através da alavanca E. Em D, a gente tem o acesso ao chamado canal de trabalho, que uma das pontas é em D e outra ponta lá na ponta do tubo de inserção. Por este canal de trabalho, eu posso introduzir anestésico local, é o que o americano chama de spray as you go, ou seja, eu vou injetando à medida que eu vou adentrando a via aérea. Eu posso aspirar, mas ele é um mau aspirador, porque é longo e relativamente fino, então vai entupir com facilidade. É melhor usar uma sonda normal de aspiração. Eu posso passar também um catéter flexível, tipo Seldinger, com ponta em J, coisa do tipo, cateterizar a via aérea, tirar o fibroscópio e passar o tubo traqueal através desse fio guia. E posso também insuflar oxigênio, não mais do que 2, 3 litros por minuto. Na ponta do fibroscópio, a gente pode observar na imagem da esquerda um orifício escuro, maior, que corresponde ao canal de trabalho, e dois outros redondinhos. Seria um feixe de fibras ópticas levando luz e um outro feixe trazendo a imagem. Nessa imagem detalhe mais da direita, a gente vê embaixo o canal de trabalho. Em cima, a gente vê como se fossem 2 faróis laterais e no centro aquilo que capta. O mecanismo que movimenta essa ponta do fibroscópio é bastante delicado. Então, a gente nunca deve acionar esse mecanismo se essa ponta estiver dentro do tubo traqueal. Vejam que são os finos cabos metálicos que movimentam esse fibroscópio. Essa aqui é a imagem que a gente vê num fibroscópio que está normal. Tá, aquela espícula em 12 horas, e a imagem que a gente vê é como na televisão da casa da gente, é a somatória de vários pixels, de várias pequenas imagens. Com o uso, o aparelho vai se deteriorando. As fibras que iluminam vão se quebrando, vai diminuir a iluminação, e as que trazem imagem vão ficando pontos pretos até essa situação à direita, em que fica quase que impossível o uso do aparelho. Pode-se segurar com a mão esquerda ou com a mão direita, mas de maneira sempre que o polegar fique apto a movimentar aquela alavanca para cima e para baixo, e o fibroscópio sempre estirado, porque assim ele obedecerá melhor ao nosso comando. Quando eu baixo a alavanca, a ponta do fibroscópio vai para cima ou para frente. Quando eu subo essa alavanca, ela vai para baixo ou para trás. Então, eu tenho um movimento para cima e para baixo, mexendo na alavanca.
Para a direita e para a esquerda, eu vou rodar o conjunto corpo e tubo de inserção. Sempre o conjunto, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se eu rodar um para um lado e outro para o outro, como torcer roupa, eu posso quebrar o aparelho. Essa é a maneira como a gente trabalha. O tubo traqueal, idealmente aramado, bastante flexível, idealmente também sem o conector, vestindo o fibroscópio. Os problemas principais que a gente pode encontrar na fibroscopia são imagem borrada, e eu preciso limpar a lente, secreções, eventualmente um fluxo de oxigênio, não mais do que 2, 3 litros por minuto, poderá ajudar. Se cair a saturação, eu vou ventilar o paciente com máscara facial. Se eu me encontrar perdido, se eu me sentir perdido, se for branco, se eu estou em alguma coisa branca, provavelmente é secreção. Se for rosa, provavelmente impactei em mucosa. Se for vermelho, provavelmente sangue. Se eu estou perdido, eu retiro um pouco o fibroscópio até me localizar e reinicio a introdução sempre lentamente. A fibroscopia não é uma coisa para ser feita correndo. Então, mesmo nas melhores mãos, leva mais tempo que uma intubação convencional. Pode acontecer, eu cateterizei a traqueia com o meu fibroscópio. O tubo traqueal estava vestindo o fibroscópio. Vou deslizar o tubo traqueal sobre o fibroscópio. Pode acontecer dele impactar na laringe, geralmente nas aritenoides. Aí o que eu faço? Eu faço movimentos de vai e vem, girando o anti-horário esse tubo traqueal. Geralmente eu consigo fazer a progressão do tubo traqueal. Indicações no paciente acordado, em situações de trauma, de face, de pescoço, de via aérea superior, instabilidade de coluna cervical, anormalidades congênitas de via aérea, uma história de intubação difícil, trismo por problema mecânico ou uma intubação difícil já prevista. Outras indicações, avaliar a obstrução do tubo traqueal, descartar intubação esofágica, aferir posição de tubos de duplo lume e intubação endobrônquica. Contraindicações, as relativas: quantidade excessiva de sangue e secreções nas vias aéreas superiores, obstrução de via aérea superior por corpo estranho ou outras lesões. O fibroscópio é para ser usado de início na via aérea. Depois que você cutucou com o laringoscópio, machucou, produziu edema, secreção, sangramento, não é a hora de você usar o fibroscópio. As contraindicações absolutas são uma inadequada oxigenação com balão e máscara, que não permite a intubação, porque ele precisa de um maior tempo do que, como eu já disse, o fibroscópio, o laringoscópio convencional. Vantagens. É o tipo de dispositivo que obtém melhor sucesso na intubação difícil. Pode-se abordar pela via oral, pela via nasal em todas as faixas etárias, permite uma avaliação da via aérea antes da intubação, evita intubação esofágica ou endobrônquica não reconhecida, permite a confirmação da posição do tubo traqueal. O paciente pode estar em posição lateral ou sentado, a gente pode até intubar de frente para o paciente, como faz o otorrino, e a única possibilidade quando não se tem acesso à parte anterior do pescoço. Dá uma excelente aceitação pelo paciente, a resposta cardiovascular é menor na intubação no paciente acordado. Esse acordado é sempre entre aspas, no paciente não combativo. Permite aplicar anestesia tópica, aspirar secreções e insuflar oxigênio durante a intubação. Tem uma visualização excelente da via aérea, é menos traumática e permite a conexão ao sistema de in-vídeo, que é fundamental para o ensino dessa técnica. Como tudo na vida, ele também tem desvantagens: a delicadeza, o alto custo do instrumento, maior dificuldade para limpeza e desinfecção, o fácil obscurecimento da visão, o tamanho do instrumento, quando a fonte de luz externa é maior ainda. Há modelos em que essa fonte de luz é acoplada ao fibroscópio, então fica como se fosse portátil. Precisa de experiência, há uma curva de aprendizado que leva algum tempo, e uma coisa que a gente nem sempre se apercebe, né? A passagem do tubo traqueal pelas pregas vocais é às cegas, a gente não vê essa passagem. Das complicações, dor de garganta, rouquidão, trauma tissular, sangramento, laringoespasmo, broncoespasmo, broncoaspiração, são iguais às complicações da laringoscopia convencional. As causas de falhas: falta de treinamento, presença de secreções de sangue, que eu já falei, uma anestesia tópica inadequada é um inimigo mortal da fibroscopia, um espaço muito diminuído entre a ponta da epiglote e parede faríngea posterior, uma anatomia muito distorcida da via aérea, ou inabilidade para avançar o tubo traqueal ou até para retirar o fibroscópio depois que já foi passado o tubo traqueal.
Esse slide aqui mostra um fibroscópio relativamente fino, de um diâmetro pequeno, dentro de um tubo cuja luz é maior. Esse gap não deve haver, tá? Então, a gente deve preencher isso com um catéter, tipo do catéter Entry, ou um trocador de tubo. De alguma maneira, a gente deve preencher esse, vamos chamar assim, de espaço morto. O fibroscópio convencional de fibras ópticas nunca pode ser dobrado dessa maneira. Eu vou estar pedindo para quebrar suas fibras. E também essas barrigas a gente não deve fazer. Ele sempre deve estar o mais estirado possível. Essa é a maneira correta de transportar, manusear. À direita a gente tem uma imagem, um tipo do envelope, revestindo o fibroscópio. Depois do uso, idealmente sempre nessa posição, na vertical. Tá? Isso também não pode ocorrer, é pedir para quebrar o aparelho. E quando se vai fazer uma esterilização, há esse mecanismo aí, uma válvula que a gente utiliza para a compensação de pressão. O posicionamento. Há colegas que utilizam a posição olfativa convencional, mas há autores que recomendam que não se utilize a posição olfativa. Ou seja, a gente deve fazer a extensão da cabeça, mas não colocar coxim. Porque quando a gente faz a extensão da cabeça e coloca coxim, como está na imagem à direita embaixo, a epiglote tende a tocar a parede faríngea e daí dificulta a passagem do aparelho. Se isso acontecer, ou mesmo que não esteja com coxim, a gente pode, nas duas imagens superiores, tracionar a língua do paciente, ou então tracionar a mandíbula, como nas duas imagens inferiores. No algoritmo da asa de Vieri difícil, aqui aparece onde que a gente pode usar o fibroscópio. Então, na via aérea, no paciente acordado, ou na via aérea em que a gente consegue ventilar o paciente, embora não tenha entubado. Naquela situação, não intubo e não ventilo, não cabe o fibroscópio, porque demora para fazer a intubação com ele. O ideal é que o serviço de anestesia ou anestesiologista disponha do seu fibroscópio e, acima de tudo, saiba usar. Se ele não dispuser, o possível é que se combine com alguém da broncoscopia ou cirurgião torácico que venha fazer a intubação nesse paciente. Mas é importante que a gente saiba dos passos e dos cuidados que a gente tem que ter nessa situação. Existem dispositivos auxiliares, como o adaptador de Patil, mais à esquerda, a máscara de Patil, que vocês vejam, além do orifício normal, onde se adapta ao sistema de ventilação, há um outro orifício que aparece ali em azul, com uma membrana elástica que tem um orifício dentro dela, por onde se passa o tubo traqueal e o fibroscópio. Então, é o adaptador e a máscara de Patil. À direita, em azul e transparente, aparece a máscara da VBM, que é para a mesma função. Toda vez que se vai fazer uma intubação com fibroscopia pela via oral, é importante que se use uma cânula orofaríngea adequada. A cânula de Guedel, como se pode ver, tem um orifício, tem uma luz achatada. No máximo vai passar um fibroscópio fino, de diâmetro pequeno, mas o tubo traqueal nunca. Aquele protetor de mordida que o gastro usa protege contra a mordida, mas não mantém o equipamento na linha média, nem muito menos o tubo traqueal. Por isso foram inventadas cânulas específicas, como esta aqui, que é a do Ovasapien, Dr. Andranik Ovasapien. Depois que você entubou, você pode abrir aqui e daí tirar a cânula. Foi inventada também a cânula Williams, que foi concebida para intubação às cegas. Vejam que ela tem um canal, ela lembra um pouco como se fosse um guedel cortado pela frente, ao contrário da cânula de Ovasapien, que parece um guedel cortado por trás. Surgiu também a cânula Vama, que é essa daqui, muito parecida com a Williams. Ela tem aqui umas aletas onde os dentes devem ficar entre elas, e essa pecinha aqui é removível, de maneira que depois que você colocou o tubo, ou se quiser, você pode tirar essa cânula da posição. Este é um exemplo de fibroscópio descartável. Este aqui a gente pode dobrar o tubo de inserção dele, porque ele não tem fibras ópticas. Ele tem um tipo de um chip lá na ponta, um tipo de uma microcâmera, então eu posso dobrar esse tubo de inserção que a gente não vai quebrar. Essa imagem é para mostrar os cornetos que ficam na parte lateral do nariz
E a gente sempre procura entrar com o fibroscópio pela base do nariz, exatamente para fugir dos cornetos e tentar diminuir a possibilidade de sangramento. Quando se aborda o paciente pela via nasal, que são as setinhas em vermelho, a gente observa que o tubo traqueal e o próprio fibroscópio quase que naturalmente vai para a região das pregas vocais, da traqueia. Quando se aborda pela via oral, a curvatura é mais acentuada. Não se trata de ser mais difícil ou mais fácil, é diferente. Lembrando que sempre que se for abordar pela via oral, sempre com uma cânula própria para isso. Agora a gente vai ter aqui uma sequência de imagens de como se faz a intubação. Então, aqui você está utilizando um antiembaçante na ponta do fibroscópio. Aqui está lubrificando o fibroscópio, naturalmente ele foi todo lubrificado, vestiu o tubo traqueal, lubrificou esse tubo traqueal também, idealmente até seria sem o conector. Então, nessa imagem, vocês vejam já a utilização do oxigênio durante o manuseio da via aérea, que a ASA foi introduzir essa recomendação na atualização do algoritmo em 2003 e, naturalmente, manteve na de 2013. Aqui, a maneira de segurar o fibroscópio, mais uma vez estirado. Aqui o operador está segurando com a mão direita, tem um auxiliar ali com uma seringa com anestésico local. Aqui ele está adentrando, essa ele está na cavidade nasal, e à medida que ele vai adentrando mais, vocês vejam que vai aparecer essa imagem, a gente nunca tem com o laringoscópio de Macintosh. Aí você tem uma visão completa da valécula e parcialmente da glote. À medida que você vai adentrando, você pode introduzir e injetar anestésico local, como você está vendo aí pelo canal de trabalho. Essa é a maneira que você vai adentrando. Aí já está dentro da traqueia, observe, os anéis traqueais são incompletos. Atrás ele não tem cartilagem. Então a gente sabe a parte posterior, porque é onde não tem cartilagem. E vai com o fibroscópio até a carina. Eu sempre digo, ultrapassou as pregas vocais, tira o polegar da alavanca do fibroscópio, para não forçar o aparelho. Tá? E aí, depois que colocou o tubo, tirou o fibroscópio, ventilou, capnografou, confirmou que está tudo ok, aí então coloca o paciente para dormir, fixa o tubo e instala o aparelho de ventilação. Aqui um filmezinho mostrando como é a fibroscopia e a entrada, a introdução do fibroscópio num paciente. Para concluir, as causas de insucesso com essa técnica. Falta de treinamento com o método, como eu já disse, há uma curva de aprendizado, como com todos os dispositivos, incapacidade de colaboração do paciente, uma anestesia tópica inadequada, presença de secreções e ou sangue, um espaço reduzido ou inexistente entre a epiglote e a parede faríngea posterior, uma anatomia muito distorcida da via aérea, tumores perilaríngeos ou supraglóticos, ou inabilidade para avançar o tubo traqueal ou retirar o fibroscópio.